Ela possui doutorado em Tecnologias de Processos Químicos e Bioquímicos, mestrado em Análise e Controle de Processos e graduação em Engenharia Química. Atualmente é professora adjunta do Departamento de Processos Orgânicos da Escola de Química da UFRJ, é pesquisadora 3 da Academia de Ciências de Cuba. Tem experiência na área de Engenharia Química, com ênfase em petróleo e gás natural, petroquímica e biocombustíveis, atuando principalmente nos seguintes temas: tecnologias de processamento de petróleos pesados, refino de petróleo e seus derivados, tecnologia de produção de biocombustíveis, técnicas de caracterização físico-química, cromatográficas e espectroscópicas, síntese e caracterização de catalisadores. Professora, fica à vontade, se a senhora quiser parar durante a apresentação para responder algumas perguntas, pode ficar à vontade para isso, senão a gente pode responder as perguntas só no final da apresentação. Tudo bem? Tá, tudo bem. Bom dia a todos. Eu queria agradecer ao professor Peter e aos organizadores, não, desta atividade, não, pelo convite. E, bom, espero que seja, assim, um tema que seja interessante para todos vocês. Qualquer dúvida, alguma coisa que vocês não consigam entender de lo que eu falo, fiquem à vontade de interromper, ou se está cortando-se a conexão, se estão escutando picotado, enfim, qualquer problema, fiquem à vontade para falar, tá? Vou colocar aqui agora a apresentação. Está aparecendo aí para vocês? Sim, está aparecendo, professora. Tá, então vamos a começar. Então, nesta aula, a gente vai estar falando dos biocombustíveis no Brasil. Então, eu vou estar comentando sobre os biocombustíveis que já estão introduzidos na matriz energética nacional e também aqueles biocombustíveis que ainda, estando aprovados pela Agência Nacional de Petróleo, continuam sem estar sendo utilizados no país, tá? E para isso, vou começar falando das principais motivações da introdução desses biocombustíveis na matriz energética nacional. E claro que quando a gente fala de motivações da introdução de biocombustíveis na matriz energética nacional, não pode faltar o aspecto ambiental e, claro, que o aspecto econômico, ou seja, o interesse em substituir importações, tá? Então, eu coloquei este primeiro slide aqui, justamente para chamar um pouco a atenção de você sobre o elevado consumo de fontes fósseis, ou seja, a queima, o grande volume de fontes fósseis que está sendo queimado. Então, aqui tem um valor, 5 trilhões de litros por ano de petróleo, em média, vem sendo queimado nos últimos anos. Então, vocês podem perguntar-se, é impossível, não? De que realmente você tem um consumo tão elevado de petróleo, isso sem contar carvão e gás natural, que também são fontes de energia fóssil, e que isso não esteja influenciando em nada sobre o nosso planeta, tá? Então, claro que tem uma influência grande, e por isso, justamente, o interesse em substituir esses combustíveis de origem fóssil. Cada vez mais a gente enxerga essas mudanças climáticas, contatam essas mudanças climáticas, que alguns anos atrás as pessoas falavam e muitos não acreditavam, mas na atualidade já é mais visível, não? Realmente essas mudanças climáticas relacionadas com a emissão da queima desses combustíveis fósseis. Então, quando a gente analisa o cenário nacional, vocês podem ver que até 2017, existia um aumento, ou seja, aumentava anualmente a emissão de dióxido de carbono aqui no Brasil. Em 2018, houve uma leve diminuição, mas realmente essa diminuição não está relacionada com que realmente foram feitas grandes coisas para que essa quantidade de emissões fosse reduzida, tá? Se vocês veem, a previsão até 2027 é de continuar aumentando. Realmente, o que existiu em 2018 foi uma desaceleração da economia do país,
consecuentemente una quema menor de esos combustibles fósiles y entonces un resultado es que una leve reducción de esas emisiones de dióxido de carbono. Cuando a gente piensa en esas emisiones de dióxido de carbono y analiza cuáles son los principales sectores que influencian en esa gran emisión de dióxido de carbono, ustedes pueden ver en esta figura que disparado un sector que más influencia en ese aumento de las emisiones de dióxido de carbono es el sector del transporte, ¿está? Cuando dentro del sector del transporte a gente analiza los tipos de combustibles que son consumidos por ese sector, ustedes pueden ver que prácticamente 45% del sector del transporte utiliza óleo diésel. Y de ahí un interés de sustituir de forma parcial o quizás de forma total un día ese combustible diésel por combustibles producidos a partir de materias primas renovables. A gente ve que aqui já tem uma pequena parcela referente ao biodiesel, que hoje já é misturado ao diesel de petróleo, e que a gente vai estar comentando com mais detalhes aqui em nossa aula. A gente tem como segundo combustível mais consumido a gasolina, que também já tem uma parcela de etanol sendo misturado a essa gasolina, e a gente tem o próprio etanol hidratado, que também é comercializado de forma independente, tá? Agora, você se perguntará, quando eu substituo os combustíveis fósseis por combustíveis derivados de matérias-primas renováveis, eu não tenho emissão de dióxido de carbono? Realmente, vocês têm emissão de dióxido de carbono também quando você queima combustíveis derivados de matérias-primas renováveis. A diferença está fundamentalmente dada porque quando você queima matérias-primas renováveis, você está em um ciclo fechado de carbono. Ou seja, quando eu queimo um combustível de origem fóssil, eu tenho lá o processo de extração de petróleo, o processamento desse petróleo fundamentalmente na refinaria, a comercialização desses combustíveis, desse diesel, dessa gasolina, desse querosene de aviação, que depois está sendo consumido nesses motores, nessas turbinas de avião e emitindo fundamentalmente dióxido de carbono. Claro que não é o único gás contaminante emitido por esses motores. Você tem monóxido de carbono, sempre que você tem uma combustão incompleta. Você tem óxidos de enxofre, porque esses derivados fósseis, tanto o petróleo, quanto o carvão, quanto o gás natural, tem um determinado teor desses contaminantes de enxofre. Então, esses contaminantes de enxofre vão ser queimados e vão estar sendo emitidos lá nos gases de escapamento. Você também tem formação de óxidos de nitrogênio, porque esse nitrogênio vem com o ar que produz a queima desse combustível, então você tem formação de óxidos de nitrogênio, você tem, dependendo da composição desse combustível, você pode ter um elevado teor de hidrocarbonetos aromáticos, que muitas vezes não queimam de forma correta, então lá nos gases de escapamento você vai ter hidrocarboneto não queimado e, consequentemente, formação de fuligem. Então, você vê que não é simplesmente CO2, são vários os gases contaminantes que são emitidos na queima desse combustível fóssil. E todos esses contaminantes estão sendo emitidos ao ambiente e pronto, tá? Parte deles parte desse CO2 é consumido, lógico, pelas plantas no processo de fotossíntese, mas grande parte fica acumulado e provocando todas essas mudanças climáticas que a gente observa hoje em dia. Agora, quando a gente fala de matéria-prima renovável, de combustíveis produzidos a partir de matérias-primas renováveis, a gente está neste ciclo. Ou seja, eu tenho lá a plantação, pode ser uma plantação de soja, pode ser uma plantação de dendê, girassol, canola, enfim, qualquer dessas culturas oleaginosas, ou simplesmente uma plantação de cana-de-açúcar, tá? Usada para produzir o etanol, ou de milho, que também está sendo utilizado na produção de etanol, e você planta, extrai esse óleo, ou extrai esse caldo rico em açúcar, tá?
produz aquele biocombustível, ou seja, produz aquele biodiesel, produz o etanol, ou produz o bioquerosene, o HVO, o diesel verde, como é conhecido, e esses biocombustíveis também vão ser consumidos nos mesmos motores do ciclo fóssil, tá? Qual é a diferença, então? Por exemplo, quando a gente analisa óxidos de enxofre, as matérias-primas renováveis, elas são praticamente livres desse contaminante. Se tem algum componente de enxofre, é em concentrações muito baixas. Então, já você sabe que aqui nos gases de escapamento desses motores, dificilmente você vai conseguir encontrar óxidos de enxofre, tá? Dióxido de carbono, tem? Tem. Dióxido de carbono e vapor de água é o produto de qualquer combustão. Se você pega agora uma folha de papel e coloca fogo, você vai a obter como produto dessa combustão dióxido de carbono, monóxido de carbono e vapor de água. Então, aqui não é diferente. Agora, qual é a diferença? Que esse dióxido de carbono que está sendo emitido por esses motores, ele vai ser absorvido por aquela cultura que foi utilizada na produção daquele óleo, daquele caldo de cana, tá? Então, por isso é que falamos de ciclo fechado. Agora, monóxido de carbono, que é um produto da combustão incompleta desses biocombustíveis. Se a gente pensasse, por exemplo, no biodiesel e comparasse biodiesel com diesel de petróleo, vocês veriam que a principal característica de qualidade de queima de um combustível diesel é expressa por um número de cetano. E quando você compara número de cetano do diesel, número de cetano do biodiesel, vocês verão que o número de cetano do biodiesel é mais elevado que o número de cetano do diesel. Que indica esse número de cetano? Como les comentei, qualidade de queima. Então, quando eu estou queimando biodiesel, eu vou ter uma qualidade de queima superior à qualidade de queima que eu tenho quando queimo o diesel de petróleo. Com isso, eu vou estar reduzindo as emissões de monóxido de carbono, tá? Então, você vê monóxido de carbono sendo reduzido, óxidos de enxofre sendo praticamente minimizados ou eliminados em alguns casos. Formação de material particulado ou de hidrocarbonetos não queimados também está relacionado com a qualidade de queima. Se eu tenho um combustível que queima melhor, eu vou ter menos hidrocarbonetos não queimados, menos fuligem sendo emitido nos gases de escapamento daquele motor. Agora, você vai continuar tendo formação de óxidos de nitrogênio. Quando você queima biocombustível, você tem, sim, óxidos de nitrogênio, porque esse nitrogênio, no caso da matéria-prima renovável, pode ser um resíduo dessa matéria-prima renovável e pode ser também resultante do próprio nitrogênio que entra na câmara de combustão junto com o ar para queimar aquele combustível renovável. Então, nesse caso, você vê claramente que realmente tem um benefício ambiental o fato de você queimar, de você substituir esses combustíveis fósseis por biocombustíveis, tá? Então, em relação ao aspecto ambiental, não cabe dúvida de que realmente tem um impacto positivo essa substituição. Agora, o que acontece? A consciência em relação a esse aspecto ambiental, ou seja, aquela consciência de que realmente é importante a gente se interessar em substituir o fóssil pelo renovável, ainda que algumas vezes o custo de produção fique um pouco acima do custo de produção do combustível fóssil, tá? Mas realmente essa consciência varia de país para país, de cultura para cultura e depende também muitas vezes da situação política de cada país. Eu coloquei neste slide um exemplo de um pacotinho de batata frita que eu comprei no aeroporto da Alemanha. Então, você vê que na própria embalagem desse pacotinho de batata frita, eles indicavam que
o óleo que foi usado para fritar essas batatas é utilizado, é convertido em quê? Em biodiesel, tá? E que com essa queima, esse uso do biodiesel em substituição ao diesel de petróleo, você pode ter uma redução de 78% das emissões de dióxido de carbono. Então, você vê como eles vão trabalhando essa parte da consciência das pessoas. Não precisa ser uma pessoa relacionada com aquela área, não precisa ser uma pessoa que trabalha com biocombustível. Qualquer que compra um pacotinho de batata frita vai estar em contato com esse tipo de informação e, de forma indireta, você vai estar contribuindo para a conscientização dessas pessoas. Então, por isso que eu falava que esse aspecto ambiental precisa ser trabalhado, porque realmente nem todos temos essa consciência de que realmente é importante substituir ou tentar substituir esses combustíveis fósseis por biocombustíveis, tá? Agora, chegamos aqui a uma parte, ou seja, a motivação econômica, que neste caso o convencimento é maior. Por quê? Acontece a mesma coisa que acontece em casa. Você fala para seu filho, oi, quando saia do banheiro, desliga a luz. Quando você sai do quarto, desliga a luz, porque está gastando energia e a conta vai chegar cara. Mas muitas vezes a criança não entende, ou outras pessoas da casa, não precisa ser especificamente a criança, mas às vezes é mais difícil convencer a criança. Então, por isso eu coloco esse exemplo. Agora, quando chega no final do mês a conta de luz, tá? E a gente vê que a conta de luz disparou, aí realmente, em seguida, todos em casa ficam que com aquele interesse de que é necessário realmente desligar a luz que você não está usando em aquele momento. Por quê? Porque você vai estar gastando os recursos, o dinheiro que você tem, que poderia estar usando para passear, para comer fora, para outra coisa, está usando-lo para quê? Para pagar a conta de energia elétrica. Aí, em seguida, a consciência chega. Isso acontece em casa, mas a mesma extrapolação você tem a nível de país. Ou seja, a gente fala, é importante substituir o fóssil pelo renovável, porque tem um benefício ambiental, vai ter uma redução das emissões, vai ter menor impacto sobre o meio ambiente, mas muitas pessoas não entendem, entra por aqui, sai por o outro ouvido. Agora, quando você fala em número, em recurso, em dinheiro que o país poderia estar usando para outro fim e que termina usando com importação de combustível, aí rapidamente a consciência começa a crescer ou um pouco a aparecer, tá? Então, este gráfico, estou mostrando que no Brasil, no ano de 2018, o combustível derivado de petróleo mais importado foi o combustível diesel, esta barrinha em azul. E a barrinha em vermelho representa o dispêndio, ou seja, o gasto que o Brasil teve por conceito de importação de combustível diesel. Então, se a gente pudesse estar reduzindo esse volume de diesel que é importado por biodiesel, ou agora por o HVO, diesel verde, que vem sendo já legalizado pela Agência Nacional de Petróleo, então realmente a gente poderia, inclusive, utilizar parte desse recurso para ajudar, por exemplo, a desenvolver a agricultura familiar, para implementar mais usinas de biocombustível, que com isso aumenta realmente a força de trabalho contratada no país. Então, tem vários benefícios o fato de você parar de gastar com importação desses combustíveis fósseis. Segundo derivado mais importado é a nafta. E essa nafta, o elevado consumo de nafta, está puxado fundamentalmente pela indústria petroquímica. Se a gente analisa no país, tem 4 polos petroquímicos e 3 desses polos petroquímicos produzem esses petroquímicos básicos utilizados nas indústrias de plástico. A partir de quem? A partir de nafta. Então, por isso é que a gente também tem muita demanda desse derivado de petróleo, tá? E parte dessa nafta, inclusive, pode ser também substituída
por nafta producida nos mesmos processos em que é produzido o bioquerosene da aviação e em que é produzido o HVO, o diesel verde, tá? E aqui tem também um pouco de gasolina, que também é importada. Então, se a gente conseguisse contribuir nesses 3 derivados, a gente já estaria ajudando muito a esse balanço econômico do país, tá? Então, você vê, este outro gráfico representa a curva verde, quanto o país recebeu, ou seja, a receita por exportação de petróleo ou derivados de petróleo, e quanto o país gastou com importação. Você vê que o gasto mais que duplicou, tá? A receita que o país recebeu por exportação. Então, nesse caso, você vê que é derivado de petróleo, exporta o Brasil. Derivado, que eu saiba, nenhum. Realmente, o que é exportado é o petróleo crudo, tá? Por quê? Porque parte desse petróleo tem determinadas características, ou é um pouco mais pesado, ou tem um elevado teor de contaminante, e termina sendo exportado, porque as refinarias muitas vezes não têm também uma tecnologia adequada para o processamento dessas qualidades de petróleo. Então, a gente está vendendo a nossa matéria-prima por um valor determinado, que é muito inferior ao valor por o qual estamos importando esses derivados de petróleo. Então, eu acho que até aqui ficou claro que realmente quais são as principais motivações da gente introduzir esses biocombustíveis na matriz energética nacional. Claro que tem outras motivações, tem a motivação social, enfim, tem outros aspectos, mas as 2 principais é o aspecto ambiental e o aspecto econômico, que tem um peso grande no convencimento, no esclarecimento realmente de uma consciência de introdução de biocombustíveis na matriz energética nacional. Neste slide, eu coloquei um resumo de los biocombustíveis que a gente já tem, ou que já estão sendo comercializados no Brasil, e aquele que já tem autorização, mas que ainda não tem, não está sendo comercializado. Então, primeiro, a gasolina. Toda a gasolina no Brasil tem até 27% de etanol anidro. E agora, quando a gente fala da gasolina, eu vou explicar por que anidro, tá? Então, toda a nossa gasolina tem até 27% de etanol anidro. Falo até por quê? Porque não é obrigatório. Então, você pode ter uma gasolina com 27, você pode ter uma gasolina com 20 ou com menos, dependendo de quê? Da disponibilidade de etanol que existe naquele momento. Além, a gente também tem, em esses mesmos motores a gasolina, que a maioria são motores flex, ou seja, que consumem tanto gasolina quanto álcool, a gente também tem a comercialização de etanol hidratado 100%, ou seja, a gente tem no posto a bomba de gasolina, que já está essa gasolina misturada com etanol anidro, e a gente tem outra bomba que abastece com etanol hidratado 100%. Temos também no biodiesel, no diesel, desculpe, a gente já tem 12% de biodiesel, tá? Aqui não sei por que não ficou atualizado, mas já tem 12% de biodiesel no diesel. Desde março deste ano, entrou esse B12, ou seja, 12% de biodiesel no diesel, tá? E uma coisa importante a destacar é que tanto o etanol quanto o biodiesel que estão sendo misturados a esses combustíveis fósseis são compostos oxigenados, tá? Agora, a gente tem o querosene da aviação, ou seja, o bioquerosene sendo introduzido ao querosene de origem fóssil. Essa mistura foi autorizada desde o ano de 2014. A norma foi atualizada em abril do ano passado, abril de 2019, mas ainda assim, a gente não tem ainda bioquerosene sendo misturado ao querosene de origem fóssil, porque existem várias rotas, algumas já estão em escala industrial em alguns países, mas ainda de forma limitada, porque não tem viabilidade econômica
quando comparado com o querosene da aviação de origem fóssil. Então, este já está autorizado, mas ainda não está sendo misturado. E além, a gente tem uma fração que é chamada de HVO, de las siglas em inglês de óleo vegetal hidrogenado, tá? Que também é conhecido como diésel verde, que não está autorizado, mas já está em consulta pública pela ANP, ou seja, em um cenário próximo, a gente pode ter já autorização para comercializar no território nacional esse diesel verde, que pode ser misturado também aqui ao diesel de petróleo. Então, pode ser que em um curto período de tempo a gente tenha presença de uma mistura ternária, diesel, biodiesel, diesel verde ou HVO, como também é chamado. Agora, qual é a diferença entre esse bioquerosene e esse HVO em relação ao biodiesel e o etanol? Tanto o bioquerosene quanto o HVO é uma mistura de hidrocarbonetos. Eles são produzidos a partir de matéria-prima renovável, mas não são oxigenados, como é o caso do etanol, como é o caso do biodiesel. Eles precisam ser que hidrocarbonetos exatamente iguais àqueles hidrocarbonetos presentes em esses derivados de petróleo de origem, em estes combustíveis derivados de petróleo, tá? Então, o bioquerosene e o HVO não é formado por compostos oxigenados, é formado por hidrocarbonetos, ou seja, por moléculas que têm em sua cadeia carbono e hidrogênio, tá? Então, já les havia comentado em relação à gasolina que tem até 27% de etanol anidro desde março de 2015. Aqui coloquei a molécula de etanol, que é uma coisa, digamos, óbvia para a maioria de vocês, mas que queria destacar o aspecto de quê? De ser um composto oxigenado. E queria destacar esse fato justamente por o comentário que havia feito anteriormente, ou seja, que o bioquerosene e o HVO não é permitido a presença de oxigenado, sobretudo no bioquerosene, que o fato de ser um combustível que demanda um cuidado maior em relação à sua qualidade, ele não permite que você introduza composto oxigenado. Precisa ser só a molécula de carbono e hidrogênio, ou seja, só o hidrocarboneto, tá? Agora, outra coisa que vocês podem se perguntar, eu estou misturando gasolina, tá? Que é formada por uma mistura de hidrocarboneto, e estou misturando essa gasolina com etanol, que é um composto oxigenado e que é polar. Então, a gente está em presença de compostos com polaridade diferente. Gasolina, hidrocarbonetos apolares, etanol com composto oxigenado e polar. E por que não se separa essa mistura gasolina-etanol? Se você misturasse agora na hora, verificariam que é uma mistura completamente homogênea. E isso acontece porque o motor a gasolina, que está aqui representado de forma simplificada, ele é formado pela câmara de combustão, que é esta área azul que está aqui, tá? E você tem lá a válvula de admissão, a válvula de escape e o pistão. Aqui, na câmara de combustão, quando essa válvula se abre no motor a gasolina, é injetada quem? É injetada a mistura combustível-ar, ou seja, a mistura de gasolina, que já vem com etanol, junto com o ar. Essa mistura começa a ser comprimida por este pistão, certo? E você deseja, nesse tipo de motor, que essa mistura de combustível com ar não entre em combustão enquanto você está comprimindo essa mistura, enquanto a pressão aumenta nessa câmara de combustão. Realmente, o motor a gasolina, ele foi desenhado para que essa mistura ar-combustível, ela consiga esperar o momento certo em que a vela faz aquela faísca e aquele combustível, então, entra em combustão, tá? Então,
essa qualidade da gasolina de não entrar em combustão por compressão, sino esperar o momento certo em que aconteça a faísca da vela, é chamada de octanagem. E muitos de vocês devem ter escutado, logicamente, essa gasolina tem alta octanagem ou tem baixa octanagem. A octanagem está relacionada com o quê? Resistência desse combustível de não entrar em combustão por compressão. Ele precisa ter determinada característica que lhe permita aguardar o momento certo em que acontece essa faísca da vela para que aconteça a combustão desse combustível, tá? E para que isso aconteça, essa gasolina é rica em quem? Em hidrocarboneto aromático, ou seja, a gasolina derivada de petróleo, ela tem parafina, que é aquele hidrocarboneto de cadeia linear e saturada, ela tem isoparafina, que é o hidrocarboneto saturado, mas que tem ao menos uma ramificação, ela tem naftênico, que são os hidrocarbonetos cíclicos, e ela tem aromático, mas predomina na composição da gasolina o hidrocarboneto aromático. Para quê? Para garantir elevada octanagem. Para isso, essa gasolina dentro da refinaria de petróleo, depois que essa fração de nafta é separada lá na destilação das outras frações, ela passa por determinados processos de refino de forma a transformar aqueles hidrocarbonetos parafínicos, isoparafínicos e naftênicos em aromáticos, para aumentar o teor de aromáticos nessa gasolina e, consequentemente, ter uma elevada octanagem, ou seja, uma elevada qualidade de queima dessa gasolina. Agora, o que acontece? Que todas essas famílias de hidrocarbonetos que eu les mencionei, parafinas, isoparafinas, naftênicos e aromáticos, todos eles são hidrocarbonetos, todos são apolares, mas tem diferente grau de apolaridade. Então, a parafina é o mais apolar desses hidrocarbonetos. Ao contrário do aromático, que é o hidrocarboneto com maior polaridade. Por isso é que essa mistura etanol-gasolina, ela fica estável, tá? Até que aconteça, digamos, uma contaminação com água ou algo do tipo que provoque essa separação. Por isso é que o álcool que é misturado na gasolina é anidro, com o objetivo de reduzir essa quantidade de água presente na mistura e ajudar ou contribuir a que essa mistura se mantenha homogênea durante o período de quê? A mistura preparada na distribuidora é enviada ao posto de combustível, tem um tempo para o cliente comprar aquele combustível e um tempo para que o cliente consuma aquele combustível no motor do carro. Então, durante esse tempo, você precisa garantir que a mistura se mantenha homogênea, tá? Agora, você se perguntará, então, eu preciso misturar etanol anidro, que é mais caro, na gasolina, mas eu posso, se eu desejo, abastecer lá na bomba, que tem 100% de etanol hidratado, certo? Então, para que usar anidro, que é mais caro, se ao final eu posso misturar com hidratado em qualquer proporção lá no motor flex? Realmente, o que acontece? Essa mistura com o hidratado só vai acontecer quando você está abastecendo no carro. Então, o período em que essa mistura vai ficar estocada no tanque é um período menor ao período que fica a mistura gasolina, etanol anidro, que é preparada na distribuidora, entrega ao posto, o posto vende para o cliente consome. Então, são várias etapas, o tempo é maior, o tempo de estocagem dessa mistura. Por isso, você precisa garantir mistura com etanol anidro. Agora, na hora de abastecer já diretamente no carro, você abastece com hidratado, é um combustível que, em média, em uns 15 dias, já vai ser consumido. Então, o teor de água não vai chegar a ser tão elevado como para provocar
a separação da mistura, tá? Então, esse é o nosso cenário em relação à gasolina. E outra coisa, o etanol, ele também tem uma octanagem muito superior, tá, à octanagem da gasolina. Então, a qualidade de queima, quando você mistura o álcool na gasolina, a qualidade de queima é superior, tá? Alguns países que, por exemplo, não têm essa mistura de álcool na gasolina, utilizam pequenos teores de etanol na gasolina como aditivo para melhorar a octanagem. Agora, uma coisa é certa, ele tem maior octanagem, ou seja, melhor qualidade de queima, mas, em compensação, ele tem um poder calorífico inferior. O que significa poder calorífico? Poder calorífico representa a energia que esse combustível produz quando é queimado, tá? Então, como o etanol tem um poder calorífico inferior à gasolina, o consumo do motor aumenta quando você consome etanol, tá? Porque você vai precisar de queimar mais combustível para produzir a mesma energia e conseguir realizar o mesmo trabalho. Digamos, vai subir uma determinada estrada, o carro está subindo. Para conseguir atender aquela demanda do carro de energia, você vai precisar consumir mais etanol que gasolina, se estivesse consumindo gasolina 100%, se mistura com etanol, tá? Então, por isso é que quando você pensa, eu vou abastecer com etanol ou vou abastecer com gasolina, é recomendado que você só abasteça com etanol quando o preço do etanol representa 70% do preço da gasolina. Se não, você na hora acha que está gastando menos, porque o preço do etanol é um pouco menor que o preço da gasolina. Mas na prática, o consumo vai ser maior. Então, só é recomendado abastecer com aquele etanol 100%, com aquele etanol hidratado, quando o preço desse etanol no posto de combustível representa 70% do preço da gasolina, tá? Porque senão você vai estar terminando consumindo mais. Depois da gasolina, vem o querosene da aviação, tá? Então, o querosene da aviação, eu coloquei aqui alguns slides iniciais, um pouco para explicar como é que funciona a turbina do avião, tá? Então, essa turbina, você tem dentro daquela turbina, não, que a gente vê lá no avião, tem um sistema similar a este que está aqui representado. Então, essa turbina é formada por uma seção de compressão, ou seja, é puxado o ar do ambiente. Desse ar que esse compressor puxa do ambiente, apenas 10% entra na câmara de combustão da turbina. O resto, ou seja, o 90%, vai passeado, não entra na câmara de combustão da turbina. Então, quando esse ar passa por essa seção de compressão e entra especificamente na área de compressão, na área de combustão, desculpe, ele é misturado com esse combustível, ou seja, com o querosene da aviação. Como esse ar está comprimido, está a elevada pressão, imediatamente que esse combustível entra em contato com o ar comprimido, ele entra em combustão. Então, você vê que o funcionamento da turbina, ou o princípio de queima do combustível na turbina, é diferente ao princípio de queima do combustível no motor a gasolina. Lá, você não queria um combustível que tivesse essa propriedade de entrar em combustão por compressão. Você queria que aquele combustível tivesse uma resistência a entrar em combustão por compressão e que só entrasse em combustão quando acontecia a faísca da vela, tá? Então, aqui, para a gente conseguir que esse combustível tenha essa característica, eu não vou atrás de hidrocarbonetos aromáticos, porque o aromático ele tem resistência
a entrar em combustão por compressão. Eu vou correr atrás de hidrocarbonetos parafínicos, se fosse o caso, tá? Porque a parafina tem, parafina, isoparafina, nasténico, tem boas características de queima nessa condição de compressão. Só que o que acontece? Se no combustível de aviação eu tenho muita parafina, assim que a temperatura começa a diminuir com a subida do avião, eu posso ter que solidificação ou formação de cristais daqueles hidrocarbonetos parafínicos, que são os primeiros que começam a solidificar. Então, por isso é que, quando a gente pensa em combustível de aviação, sua composição é maioritariamente formada por quem? Por isoparafínico, ou seja, aquele hidrocarboneto saturado que tem ao menos uma ramificação. Quanto mais ramificado, menor vai ser o ponto de congelamento de aquele hidrocarboneto. Com isso, eu garanto as propriedades de queima, ou seja, aquelas propriedades de entrar em combustão por compressão, mas também garanto que o ponto de congelamento daquele combustível seja mais baixo e, com isso, eu precise de um menor consumo de aditivos anticongelantes, tá? Então, ele é formado maioritariamente por isoparafínico, também tem um pouco de parafínico, ou seja, aqueles que são de cadeia saturada linear, tem nastênicos também, que são os cíclicos, e tem um pouco de aromáticos. Não tem como não ter aromáticos, porque quando é derivado de petróleo, você vai ter toda essa mistura de hidrocarboneto. Agora, o aromático precisa ser minimizado, porque ele não queima bem e vai dar origem a quê? A hidrocarbonetos não queimados nos gases de emissão dessa turbina, tá? E você pode ter também um pouco de olefina. As olefinas realmente não são hidrocarbonetos que vêm do petróleo. A olefina é aquele hidrocarboneto que tem ao menos uma ligação dupla. Elas não fazem parte do petróleo, elas são formadas durante o processamento do petróleo na refinaria. Ou seja, se aquela fração de querosene da aviação vem de um processo de craqueamento catalítico, você pode ter lá olefina, ou seja, composto hidrocarboneto com uma dupla ligação. E também devem ser minimizados no querosene da aviação por o fato de que essas duplas ligações são muito sensíveis à degradação do combustível, tá? Agora, uma coisa importante, o aromático, ele é ruim porque ele queima mal na turbina do avião, tá? Mas o combustível da aviação também não deve ter zero de aromático, tá? Esse foi um problema que foi identificado agora com a introdução do bioquerosene, porque a maioria dessas rotas usadas na produção do bioquerosene, elas não produzem aromáticos, produzem hidrocarboneto fundamentalmente de cadeia linear, tá? Identificou-se que também a ausência de aromático não é boa, porque o aromático tem determinadas características que eles contribuem para a conservação dos elementos elastoméricos que estão presentes durante todo o sistema de transferência e injeção desse combustível. Então, digamos, aquelas juntas, todo o que se utiliza de vedação para unir as tubulações ou para os próprios sistemas de injeção do motor, da turbina e demais, todo o que seja de material elastomérico se prejudica se você não tem aromáticos em aquele combustível. Então, eles são ruins desde o ponto de vista de queima, mas não deve existir um querosene da aviação com zero de aromático. Você precisa, pelo menos, de uns 5% de aromático na composição desse bioquerosene da aviação, tá? Ou do querosene da aviação. Então, conforme eu les havia comentado, a introdução do bioquerosene da aviação se deu desde o ano 2014 através desta resolução, tá? Em aquele momento foram autorizadas 3 qualidades de bioquerosene, tá? Que podiam ser misturadas ao querosene de origem fóssil.
Depois, em 2019, essa resolução foi revisada e, além de aquelas primeiras qualidades de combustível de bioquerosene, foram permitidas mais duas, ou seja, hoje estão autorizados 5 tipos, digamos, 5 bioquerosene o querosene alternativo, porque falam em alguns lugares de bioquerosene, em outros de querosene de aviação alternativo. O bioquerosene vem de fonte de matriz renovável, tá? Mas a ANP ampliou essa resolução, ou seja, a resolução não é limitada a bioquerosene, eles permitem o querosene de aviação alternativo. Que coisa é alternativo? Alternativo àquele produzido de petróleo. Então, por exemplo, se você pega gás natural, reforma esse gás natural, produz o gás de síntese, a partir do gás de síntese, você produz, por Fischer-Tropsch, hidrocarbonetos líquidos na faixa do querosene da aviação, esse combustível também pode ser comercializado amparado por esta resolução, porque esta resolução não se limita a bioquerosene, ela fala de querosene alternativo, pode ser aquele proveniente de fontes renováveis, pode ser aquele produzido de gás natural ou de carvão, tá? Ou seja, também de fonte fóssil, mas que é alternativo àquele produzido a partir de petróleo, tá? Agora, esses querosenes de aviação alternativo, eles são permitidos se são produzidos por estes processos que estão aqui. SPK-FT, isto é isoparafina, tá? Produzidas por Fischer-Tropsch, ou seja, eu pego, por exemplo, biomassa, pensemos, bagaço de cana, pega o bagaço de cana, gasifica, produz o gás de síntese, e a partir do gás de síntese, por processos de Fischer-Tropsch, tá? Que são processos que acontecem em presença de determinados catalisadores, eu posso produzir hidrocarbonetos líquidos na faixa do querosene da aviação, na faixa do diesel verde, o HVO. Então, estas rotas que estão aqui permitem você produzir tanto bioquerosene quanto HVO, quanto diesel verde. Qual é a diferença entre um e outro? Normalmente, aquela fração que é usada para bioquerosene tem hidrocarbonetos com entre 9 e 15 átomos de carbono. Aquela fração que é utilizada para HVO, normalmente ela tem entre 18, 20, pode chegar a 22 átomos de carbono, tá? Então, essa é a diferença, mas em essência é a mesma coisa. É hidrocarboneto, a diferença é a faixa de destilação de aqueles hidrocarbonetos. Então, aqueles hidrocarbonetos produzidos por Fischer-Tropsch podem ser usados tanto na formulação de um bioquerosene quanto na formulação de um diesel verde. O outro processo, SPK-EFA. Esse processo EFA refere-se a quê? Ácidos graxos e ésteres hidrotratados. Ou seja, eu posso partir de um óleo, tá? Esse óleo, que é rico em triglicerídeo, vai ser transformado em quê? Em hidrocarboneto. Ou seja, eu vou tirar a parte oxigenada daqueles ácidos graxos que compõem o triglicerídeo do óleo e ficarei com quem? Com a cadeia hidrocarbônica. Então, esse hidrocarboneto produzido por essa rota pode ser comercializado como bioquerosene ou como HVO, assim que seja autorizado o HVO, porque não existe ainda uma resolução aprovada de comercialização do HVO, tá? Tem um outro, SPK-ATJ, ou seja, aquele bioquerosene ou aquele querosene alternativo produzido por quê? Álcool to jet, ou seja, a partir de álcool, tá? Neste caso, pode ser etanol, pode ser butanol, mas já vi trabalhos, inclusive, utilizando terpeno, como mentol, tá? Então, qual é o objetivo? Você pega o álcool, tira a parte oxigenada, fica com uma olefina, pensemos no etanol. Etanol, se eu tiro a parte oxigenada, eu fico com um eteno, a mesma rota que é utilizada hoje pela Braskem para produzir o eteno
que é usado no polietileno verde, tá? Ou seja, pega o álcool, desidrata, tira a parte oxigenada, fica com uma olefina, ou seja, com o eteno, e esse eteno vai começar a ser polimerizado, tá? Ou seja, uma molécula de eteno ligando-se a outra molécula de eteno, até formar que um hidrocarboneto com entre quê? Entre 10, como é um monômero par, então você vai produzir um oligômero par também. Então, vai ter moléculas de hidrocarboneto com entre 10 e 14 átomos de carbono sendo produzida, tá? A partir desse eteno produzido a partir do etanol. Só que, como você vê, você não chega a produzir o polímero, porque se você produz o polímero, então o produto não é o querosene da aviação, o produto que você está produzindo é o polietileno, tá? Que é uma macromolécula. Em este caso, você fica no oligômero, ou seja, uma molécula menor. Mas esse processo, falando, é muito simples. Mas, na prática, essa rota tecnológica ainda passa por várias pesquisas, porque esse eteno é muito reativo e a tendência é que, quando você começa a polimerizar esse eteno, ele rapidamente forma o polímero, ou seja, forma a macromolécula, em lugar de ficar no oligômero, tá? Agora, se a gente conseguisse uma rota por essa via de produzir a partir de um álcool, chegando a esse combustível de aviação, uma rota com viabilidade econômica poderia ser implementada essa usina e o combustível pode ser comercializado porque já está autorizado pela ANP. A quarta qualidade é o mesmo SPK de Fischer-Tropsch, só que com adição de aromáticos. ¿Por quê? Porque, como les havia comentado, quando foi revisada esta resolução, já se tinha mais conhecimento em relação ao bioquerosene. E aí verificou-se que nenhuma dessas rotas produz aromático. E identificou-se que realmente o aromático é necessário nesse combustível de aviação, tá? E todas essas rotas, ou seja, o querosene de aviação alternativo produzido por qualquer dessas rotas, pode ser misturado ao querosene de aviação de origem fóssil 50-50. Então, você vê no biodiesel, vocês verão lá na frente, o programa de biodiesel, ou seja, a introdução do biodiesel no diesel começou no ano de 2005, estamos em 2020, passaram 15 anos, e a gente ainda está com 12% de biodiesel no diesel. Agora, o querosene de aviação nem chegou ao mercado e já está 50-50. Por que 50-50? Pela similaridade na composição destes querosenes de aviação que vão a ser produzidos por esse processo. Não importa o processo, o resultado é o mesmo. Não importa a matéria-prima, o produto é o mesmo. É uma mistura de hidrocarboneto similar àqueles hidrocarbonetos que estão presentes no petróleo, tá? E outra qualidade que foi aprovada é esta qualidade que está aqui, representada como CIP. Esses CIP são isoparafinas que são produzidas por um micro-organismo, ou seja, uma empresa americana, a empresa Miri, pegou aquela levedura, Saccharomyces cerevisiae, que é utilizada na produção do etanol, ou seja, para fermentar o caldo de cana e produzir o etanol, realizaram uma modificação genética nessa levedura, e essa levedura continua, essa cepa continua consumindo açúcar, tá? Mas em lugar de produzir etanol, produz um hidrocarboneto que é ramificado e que tem dupla ligação, que é chamado de farneseno. Esse farneseno é hidrogenado para eliminar a dupla ligação e é produzido o farnesano, que é uma isoparafina, ideal para misturar com combustível de aviação. Só que o que acontece? Neste caso dessa rota bioquímica, você está produzindo um único tipo de hidrocarboneto, que é essa isoparafina. Por ele ser formado por um único hidrocarboneto, um único tipo de hidrocarboneto, então ele é limitado. Você só pode misturar desse querosene de aviação alternativo
producido por esse microorganismo, apenas 10% no querosene da aviação de origem fóssil. E outra coisa que eles deixaram muito clara nessa resolução é que você não pode misturar esses querosenes de aviação alternativo entre si. Ou seja, eu não posso pegar o fóssil e colocar 30% de CPK-FT e 10% de CIP. Não pode misturar os alternativos. É simplesmente o fóssil com um daqueles alternativos, tá? Deixa eu só parar aqui um momentinho para falar com você. Oi, vocês estão escutando direitinho? Oi? Sim, professora. Ah, Estamos tá. escutando, sim. Ficou lá na apresentação e aí, de repente, pensei, caramba, será que estão acompanhando? Tá bom, então vou continuar lá. Então, essas são as qualidades de bioquerosene ou de querosene de aviação alternativo que já estão autorizadas e que, caso a gente chegue a um processo economicamente viável, poderão ser implementadas usinas que produzam bioquerosene e HBO no Brasil, tá? Agora, o que acontece? É difícil você sair de um processo desenvolvido a nível laboratorial ou a nível de planta piloto e chegar à escala industrial já com um processo economicamente viável, tá? Então, por exemplo, no caso do biodiesel, quando o programa do biodiesel começou, existia um subsídio do governo, tá? Ou seja, essas usinas de biodiesel, quando elas foram implementadas, o processo ainda não era economicamente viável. Ainda o custo de produção desse biodiesel superava o custo de produção do diesel derivado de petróleo, tá? Mas depois de um tempo dessa usina realizar pesquisa, ajustar o processo, mudar de catalisador, enfim, vários ajustes tecnológicos feitos em escala industrial, essas usinas chegaram a reduzir o custo de produção e realmente chegaram a um custo competitivo em relação ao diesel de petróleo. Então, agora, de certa forma, a gente precisaria desse mesmo incentivo, tá? Com o querosene da aviação, ou seja, ter algum subsídio, alguma ajuda realmente do governo para impulsionar essa introdução do querosene da aviação alternativo na matriz energética, tá? Porque dificilmente você vai chegar com uma rota pronta. Ou então, a gente vai ficar esperando que outros países façam isso e vendam tecnologias prontas para o Brasil, tá? Isso também pode acontecer caso realmente não exista esse incentivo do governo de desenvolver internamente esse setor, tá? Mas, de qualquer forma, a UBRABI, ou seja, a União Brasileira de Produtores de Biodiesel e Biocombustível, biodiesel, bioquerosene, enfim, não sei se se chama direito biocombustíveis de forma geral ou tem assim cada um separado, biodiesel e bioquerosene, tá? Mas eles estão realmente em contato direto com o governo, tentando realmente mostrar a importância da introdução desses biocombustíveis e eu acho que em um período curto a gente vai ter algum resultado em relação a isso. Inclusive, o Brasil já está montando, participando da montagem de uma usina de HBO, que é, digamos, o mesmo processo do querosene alternativo, como les comentei, simplesmente uma fração de hidrocarbonetos maiores, no Paraguai, tá? Então, eles explicam que esse investimento está sendo feito no Paraguai porque o incentivo de impostos e demais é inferior e então ele vai conseguir produzir esse HBO no Paraguai a um custo inferior, tá? E esse HBO poderá ser exportado para o Brasil nesse caso, mas são brasileiros os que estão realizando esse investimento lá no Paraguai. Então, como les havia comentado, essas rotas de produção de bioquerosene se dividem em termoquímica, química e bioquímica. Termoquímica, aquela de Fischer-Tropsch, tem como rota química o EFA, ou seja, aquela de hidroprocessamento de ésteres
y óleo para producir esos hidrocarbonetos, y dentro de la bioquímica, tanto aquel bioquerosene producido por aquella levedura modificada, quanto aquele querosene produzido a partir do álcool, tá? Aqui na rota termoquímica, tem outras rotas que vocês podem encontrar nos artigos da literatura, que é a rota de pirólise, tá? Essa rota não está realmente autorizada pela ANP, mas existem vários grupos de pesquisas nacionais e internacionais que pesquisan esa rota de pirólisis, o sea, digamos, pega biomasa, piroliza, o sea, en ausencia de oxígeno, produce aquel bioóleo bien pesado, y ese bioóleo, por ejemplo, puede ser misturado ao VGO, gasóleo de Baco, que es uno de los productos de la refinería de petróleo, y que es procesado en un craqueamiento catalítico para producir naftas para gasolina. Então, esse bioóleo poderia ser misturado com esse VGO e essa mistura ser processada no craqueamento catalítico da refinaria e você produzir uma nafta que vai ser usada para gasolina, que vai ter um determinado componente de matéria-prima renovável, tá? Essa é outra rota que está em estudo, nada quita que de repente o resultado seja positivo e a ANP decida incluir essa rota, tá? Mas no momento essa rota de pirólise não está autorizada, tá? Aqui eu coloquei vários slides explicando cada uma dessas rotas, mas realmente acho que é muito detalhe, não vai dar tempo para a gente falar também do biodiesel, tá? Então, aqui tem, em resumo, aquela rota de Fischer-Tropsch, que eu les havia comentado, biomassa, pode ser biomassa, sendo gasificada, produz o gás de síntese, esse gás de síntese é a matéria-prima para o processo de Fischer-Tropsch, e no processo de Fischer-Tropsch você produz o quê? Hidrocarboneto líquido. Depois você vai a fracionar, vai a craquear, vai, enfim, a chegar aquele bioquerosene ou aquela fração de diesel verde. Mas, como eu les comentava, este combustível da aviação é alternativo. Então, eu coloquei aqui biomassa, porque é a matéria-prima renovável. Mas você pode ter aqui, no início do processo, em lugar de biomassa, gás natural. Gás natural, em lugar de ser gasificado, porque as matérias-primas leves, quando são usadas para produzir gás de síntese, o processo que se usa não é a gasificação, é a reforma. Então, você pode ter gás natural sendo reformado e produzindo o gás de síntese, ou seja, a mesma matéria-prima aqui que você estaria produzindo a partir da gasificação da biomassa. A partir desse gás de síntese, que nada mais é que a mistura hidrogênio e monóxido de carbono, você vai estar produzindo aqui em Fischer-Tropsch esses hidrocarbonetos líquidos. O outro processo, a ATJ, que eu les havia comentado, o álcool, que pode ser etanol, pode ser butanol. Já vi trabalhos, inclusive, com metanol, tá? Só que, nesse caso, o metanol, por exemplo, é um produto que é principalmente derivado de origem fóssil, tá? Inclusive a partir de carbono, mas pode ser um álcool, você desidrata esse álcool, ou seja, tira a parte oxigenada e você fica com o alceno, ou seja, você fica com a olefina. Essa olefina vai começar a ser polimerizada, mas sem chegar a formar o polímero, ficando no oligômero. E depois, então, esse oligômero, lógico, vai ser fracionado, vai ser hidrogenado, porque pode ser que você ainda tenha a presença de alguma ligação dupla, você não deve chegar ao bioquerosene nem ao diesel verde com ligação dupla, porque les havia comentado que essa ligação dupla na cadeia hidrocarbônica imprime uma baixa estabilidade oxidativa desse combustível, ou seja, por aí, por onde está a ligação dupla, o hidrocarboneto fica suscetível ao ataque do oxigênio. Então, ele se vai oxidar, se vai degradar, e o produto dessa oxidação são laca, são vernizes, enfim, uma série de produtos que se vão a depositar nos sistemas de estocagem de combustível, no sistema de injeção de combustível. Então, por isso que a gente precisa evitar ao máximo a degradação, a oxidação desse combustível. E, para isso, precisa minimizar a presença de ligação dupla, tá? Então, essa outra rota autorizada. Aqui tem a rota CIP, ou seja, aquela da Saccharomyces cerevisiae modificada,
consumindo o caldo de cana, ou seja, igual que acontece hoje na produção de etanol, produz este hidrocarboneto ramificado e com ligação dupla, que é chamado de farneseno. Esse farneseno sendo hidrogenado, transformando em farnesano, que é uma isoparafina. E o fato de ser um único tipo de hidrocarboneto é que limita que este tipo de combustível produzido por CIP só possa ser adicionado ao fóssil em uma concentração de 10%. Aqui temos o EFA. O EFA é o processo que parte de quê? De óleo, ou seja, ele hidrotrata, ele tira essa parte oxigenada dos triglicerídeos do óleo ou do éster produzido a partir do óleo. Lá na parte do biodiesel, eu vou mostrar um pouco em relação à composição desses triglicerídeos, para que vocês consigam entender melhor esta rota. Então, em essência, você vai estar em presença de um éster, que foi produzido do óleo, dos triglicerídeos do óleo, ou em presença do óleo mesmo, do triglicerídeo, e você, com hidrogênio e catalisador, vai estar tirando essa parte oxigenada. Quando você tira essa parte oxigenada, essa retirada da parte oxigenada, pode acontecer por desidratação, pode acontecer por desoxigenação, tá? Então, você tira a parte oxigenada e você fica com o quê? Com a cadeia hidrocarbônica. Essa cadeia hidrocarbônica, se ela é muito grande, você vai precisar craqueá-la para formar hidrocarbonetos menores na faixa do querosene da aviação, os hidrocarbonetos com entre 9 e 15 átomos de carbono. Você vai precisar isomerizar, porque são hidrocarbonetos lineares. Se você chega aqui no final do bioquerosene com muita parafina, você vai ter um ponto de congelamento alto e, em seguida, aquela temperatura começa a cair, você vai ter formação de cristal. Então, você precisa transformar esse hidrocarboneto parafínico linear em isoparafina, ou seja, em hidrocarboneto ramificado ou em hidrocarbonetos naftênicos, tá? Que tem um ponto de congelamento mais baixo. Então, essas são as principais rotas de produção desse querosene alternativo que vai ser misturado ao fóssil, tá? No caso nosso, como estamos falando de biocombustível, o nosso interesse é usar em todas essas rotas matérias-primas renováveis. E, nesse caso, a gente estaria falando de um bioquerosene, tá? Agora, além do álcool na gasolina, além do bioquerosene que vai poder ser misturado ao querosene fóssil, assim que existe uma rota economicamente viável, a gente tem 12% de biodiesel no diesel. Então, todo o diesel de petróleo que é comercializado no território nacional, desde março de 2020, está com 12% de biodiesel, tá? E quem é esse biodiesel? O biodiesel é uma mistura de ésteres. Como vocês veem, eu les havia mencionado lá no início, tanto o etanol quanto o biodiesel, eles são que são oxigenados. Tem oxigênio na composição dessas moléculas, tá? É um éster, então tem oxigênio. Não é o caso do querosene da aviação, bioquerosene. Bioquerosene não pode ter esta parte oxigenada. O bioquerosene é reto, só cadeia hidrocarbônica, tá? Então, normalmente o biodiesel é formado por ésteres entre 16 e 18 átomos de carbono, mas pode chegar a ter ésteres com até 22 átomos de carbono. Ele pode ser aqui metílico, como este da imagem, ou pode ser etílico, dependendo do álcool que foi utilizado na produção desse biodiesel, tá? E esse biodiesel, ainda sendo um composto oxigenado, ele tem uma ótima miscibilidade no diesel de petróleo. E por quê? O diesel de petróleo, ele é formado predominantemente, por quê? Por hidrocarbonetos parafínicos. Quais são os parafínicos? Aqueles de cadeia saturada linear. E por que o diesel é formado por hidrocarbonetos parafínicos predominantemente? Lá na gasolina, eu havia comentado, a gasolina é formada predominantemente por hidrocarbonetos aromáticos. Aqui, predominantemente parafínicos. Por que essa diferença?
Por quê? Porque o motor diesel funciona de forma diferente ao motor a gasolina. Lá no motor a gasolina, a gente tinha a mesma câmara de combustão, o mesmo pistão, a mesma válvula de admissão, certo? Quando esta válvula de admissão se abria no motor a gasolina, eu injetava quê? Injetava ar gasolina, gasolina que já estava misturada com etanol, tá? Então, a mistura ar combustível já entrava nessa câmara de combustão. No motor diesel, não. No motor diesel, quando essa válvula se abre, é injetado aqui ar, só ar. E esse ar começa a ser comprimido. Assim que esse pistão atinge aqui um ponto morto superior, que garante que esse ar está comprimido a uma determinada pressão, é atomizado aqui no ar comprimido, tá? O combustível. Eles têm aqui, em lugar de ter a vela que está presente no motor a gasolina, o motor diesel tem um bico de injeção. Esse bico de injeção atomiza, como se fosse o spray de perfume, atomiza esse combustível no ar comprimido. E esse combustível, assim que entra em contato com esse ar comprimido, ele rapidamente entra em combustão por compressão. Não tem faísca de vela no motor diesel. Então, para eu garantir essa boa qualidade de queima desse combustível na câmara de combustão do motor, eu preciso justamente garantir que ele tenha elevado número de cetano. Ao contrário da octanagem da gasolina, o cetano indica qualidade de queima desse combustível por compressão. E para garantir isso, lá na refinaria de petróleo, da mesma forma que eu uso o processo para transformar parafinas, isoparafinas, inastênicos em aromáticos e garantir elevado número de octanagem, aqui no diesel eu utilizo processos de refino que vão a transformar esses mesmos hidrocarbonetos em parafina, para aumentar o número de cetano. E essas parafinas, como vocês veem, eles têm uma cadeia linear, tá? Uma cadeia bem apolar. E a mesma estrutura, praticamente, vocês observam aqui na estrutura do biodiesel. O biodiesel, certo, tem a parte oxigenada, que tem características de determinada polaridade, mas tem uma cadeia hidrocarbônica que é muito similar a los hidrocarbonetos presentes no diesel derivado de petróleo. Por isso é que a mistura diesel-biodiesel é totalmente homogênea, totalmente estável desde esse ponto de vista de mistura. Aqui está a representação do motor, aqui está o bico de injeção que eu les havia comentado, que atomiza o combustível aqui no ar que está sendo comprimido por esse pistão, tá? Agora, essa introdução do biodiesel no diesel, ela se deu em 2005, depois de haver sido aprovado em 2004 o Programa Nacional de Produção e Uso de Biodiesel. Quando o programa foi criado, foram colocados 3 princípios principais. O primeiro foi inclusão social e desenvolvimento territorial. Esse primeiro princípio foi cumprido. Por quê? Por que se cumpriu esse princípio? O biodiesel, não sei se vocês sabem como ele é comercializado, mas hoje o biodiesel é comercializado através de um sistema de leilões. Ou seja, a ANP abre um leilão para comprar biodiesel dos produtores. Então, ele abre a ANP abre um primeiro pregão e fala, eu vou comprar 1.000 litros de biodiesel e vou estar pagando por cada litro R$3, tá? Ok, a ANP comprou 1.000 litros de biodiesel. Depois, abre um segundo pregão. Agora, eu vou comprar mais 1.000 litros de biodiesel, mas eu só vou pagar R$2,50 por litro, tá? Terceiro pregão, mais 1.000 litros, mas agora eu vou pagar R$2 por litro. Então, claro, existe uma briga entre essas usinas de biodiesel, querendo vender sua produção quando o leilão começa, porque no primeiro pregão o preço é mais elevado.
E a ANP fala, olha, ok, mas quem vai entrar nesse primeiro pregão? Quem vai conseguir vender sua produção nesse primeiro pregão? Apenas aquela usina que tem o selo combustível social, tá? Então, todas as usinas querem ter o selo combustível social. E a ANP vai falar, mas para você ter o selo combustível social, você precisa comprar determinado percentual da matéria-prima que você utiliza para produzir esse biodiesel do agricultor familiar. E dessa forma, a usina não é obrigada, tá? Você não quer contrato com o agricultor familiar, não precisa ter. Agora, você não vai ter, não vai receber o selo combustível social, você não vai entrar no primeiro pregão, você não vai vender sua produção no preço mais elevado, tá? Então, não é uma obrigatoriedade, fica a critério de cada usina. Mas claro que a maioria se interessa, sim, por correr atrás de receber esse selo combustível social. Então, para isso, ela precisa demonstrar para a Agência Nacional de Petróleo que ela tem contrato de compra de matéria-prima com esse agricultor familiar. Esse agricultor familiar termina recebendo metade do valor que vai ser pago por aquela matéria-prima no início do contrato. Com isso, o agricultor familiar consegue fazer um investimento em preparação de terra, em compra de muda, em irrigação, em fertilizantes, em pesticida, enfim, o que ele precisa para quê? Para entregar aquela matéria-prima para a usina de biodiesel. Então, através desse mecanismo, que funcionou muito bem ao longo destes 15 anos, o programa conseguiu realmente incluir, ou seja, ter essa inclusão social, tá? Além de que, claro, na medida em que foram montadas mais plantas, quando começou o programa, não havia nenhuma planta de biodiesel, nenhuma usina. Hoje, a gente está com 51 usinas de biodiesel. Então, claro que isso também traz um desenvolvimento territorial, mais pessoas conseguiram emprego nesse setor, enfim, tem todo esse benefício. Segundo princípio, era garantir preços competitivos, qualidade e suprimento. Quando o programa começou, conforme eu les havia comentado, realmente o custo de produção do biodiesel superava o custo de produção do diesel de petróleo. Então, não existia esses preços competitivos. Mas, com o passar dos anos, as usinas realmente foram ajustando sua tecnologia, tá? E conseguiram chegar a esses preços competitivos, tá? Então, não existe mais aquele subsídio do governo que existiu no início do programa e que foi bem sucedido. Naquele momento, aquelas usinas precisavam para ter um gás e poder se estabelecer no mercado, tá? Agora já não precisa mais desse subsídio. Então, e o último princípio desse programa é produzir biodiesel de diferentes plantas oleaginosas em diferentes regiões do Brasil. E é esse princípio que realmente até hoje não foi cumprido, tá? O programa de biodiesel, como eu havia comentado, começou em 2005 com 2% de biodiesel, foi aumentando gradativamente, 2012, março, chegou a 12%, já está aprovado que 2013, março, chega a 13%, 2022, março, chega a 14%, 2023, chega a 15%. Isso já está aprovado, tá? Mas, inclusive, pode ser adiantado. Este 12% daqui foi adiantado, era para chegar em setembro e chegou em março, tá? Então, nada quita que isto seja adiantado. A partir de 2023, em qualquer momento, pode-se chegar a 20% de biodiesel. Os especialistas acreditam que não deve superar o 20% de biodiesel no diesel. Por quê? O poder calorífico do biodiesel ele é inferior ao poder calorífico do diesel derivado de petróleo. Então, você vai acima de 20%, com a configuração dos motores atuais, você vai ter um aumento no consumo que não justifica essa introdução do biodiesel no diesel. E é aí que vem vindo o HVO, porque o HVO, que também seria parte dessa mistura, esse diesel verde, ele é mistura de hidrocarboneto, ou seja, é um combustível com características muito similares ao combustível de origem fóssil. Esse
poderá ser misturado ao diésel de petróleo em qualquer proporção. Acreditamos que deve começar em 50%, da mesma forma que já está autorizado o bioquerosene no querosene de origem fóssil, tá? Então, aqui está dividido, ou seja, a gente já tem 51 usinas de biodiesel, a produção de biodiesel por cada região, você vê que se destaca aqui a região sul e a região centro-oeste na produção desse biodiesel, as 51 usinas que estão distribuídas aqui no mapa, nos diferentes estados, mas que vocês veem que a concentração exatamente é maior no sul e no centro-oeste. E quais seriam as matérias-primas para esse biocombustível? Para esse biodiesel, desculpa, o biodiesel utiliza óleos ou utiliza gordura, esses óleos e gordura podem ser de origem vegetal ou de origem animal, utiliza um álcool de cadeia curta, que pode ser metanol ou etanol, mas atualmente todas as usinas de biodiesel utilizam metanol, ainda que esse metanol, praticamente todo é de origem fóssil, então o biodiesel tem um componente fóssil aí em sua produção, mas que realmente é o álcool que dá maior conversão, menor tempo de reação e, sobretudo, é de melhor recuperação para ser utilizado. Então, aí tem uma explicação um pouco mais ampla que agora, infelizmente, a gente não vai poder, eu não vou conseguir aqui apresentar para você. Mas para que vocês saibam, todas as usinas atualmente produzem com metanol. E esse metanol é produzido ou do gás natural ou do carvão mineral, ou seja, é de origem fóssil. Então, o biodiesel não é 100% de matéria-prima renovável. Esses óleos ou essa gordura, eles são formados por estas moléculas que estão aqui, que são moléculas de triglicerídeo, nada mais é que a molécula de glicerol unido a 3 moléculas de ácido graxo. A partir de aqui, por processos de transesterificação, você produz os ésteres, que são o biodiesel, e esses mesmos ésteres poderiam ser hidroprocessados, a gente poderia eliminar do éster esta parte oxigenada e produzir o hidrocarboneto, que poderia ser usado como bioquerosene da aviação. Essa rota está inclusa lá no EFA, ou seja, no processo EFA, que eu les mostrei anteriormente, você pode produzir o hidrocarboneto a partir do éster, ou seja, a partir do biodiesel, ou então a partir do triglicerídeo, tá? Agora, a gente fala de óleo e gordura. Óleo simplesmente que? Óleo porque é líquido a temperatura ambiente. Gordura porque é sólido a temperatura ambiente, tá? E o fato de ser líquido ou ser sólido vai depender de quê? Das cadeias de ácidos graxos que estão ligados aqui à molécula de triglicerídeo. Então, não importa se é óleo de soja, não importa se é gordura, ou sebo bovino, ou banha de porco, ou gordura de frango. Todas essas matérias-primas são formadas majoritariamente por esta molécula que está aqui, triglicerídeo. Unas são líquidas a temperatura ambiente porque os ácidos graxos que estão presentes nesse triglicerídeo têm muita dupla ligação. Quando os ácidos graxos que compõem o triglicerídeo têm uma cadeia hidrocarbônica saturada, como esta que está aqui, então, aquela matéria-prima tem essa consistência sólida a temperatura ambiente e é chamada de gordura. Cada um desses ácidos graxos que estão ligados a essa molécula de triglicerídeo tem um nome diferente, dependendo do número de átomos de carbono que essa cadeia hidrocarbônica tenha, e dependendo do número de duplas ligações, então você pode ter aqui ácido esteárico, 18 átomos de carbono totalmente saturado, não tem dupla. Se esse mesmo ácido graxo tem uma dupla ligação, é chamado de oleico, 2, linoleico, 3, linolênico. E ok, muda o nome, então, tudo bem, mas não é só que muda o nome. Quando muda, seja o número de átomos de carbono ou mude o número de duplas ligações, mudam as características físico-químicas daqueles ácidos graxos. Consequentemente, mudam as características físico-químicas de aquela matéria-prima e, consequentemente, mudam as características físico-químicas de aquele combustível derivado que vai ser produzido
a partir daquela matéria-prima fóssil, daquela matéria-prima. Então, por exemplo, se eu produzo um biodiesel de soja, que é rico em ácidos graxos insaturados, eu já sei que imediatamente que esse biodiesel seja produzido, precisa ser aditivado com aditivo antioxidante, porque senão vai começar a degradação daquele biodiesel, porque tem muita ligação dupla. Se eu produzo um biodiesel a partir de sebo bovino, que é formado por triglicerídeos com cadeia hidrocarbônica predominantemente saturada, eu já sei que aquele biodiesel consumido lá nos estados do sul do Brasil precisa ser aditivado com aditivo anticongelante, porque como sua cadeia hidrocarbônica do éster correspondiente vai ser saturada, ele vai começar a solidificar a temperatura mais elevada. Então, você vê quão importante é saber a composição de cada uma dessas matérias-primas, para você conseguir identificar as características que vai ter o combustível que você vai produzir a partir daquela matéria-prima, tá? Então, em relação àquele terceiro princípio que eu coloquei lá do programa de biodiesel, vocês viram que les comentava que esse terceiro princípio foi o único que não se cumpriu, tá? A gente vê que ao longo dos anos continua praticamente 70% do biodiesel sendo produzido de soja, tá? Segunda matéria-prima, o sebo bovino. E em terceiro lugar, durante muito tempo ficou o óleo de algodão, tá? Ou seja, óleo de soja e óleo de algodão que já existiam antes do programa de biodiesel para abastecer outras indústrias, indústria de alimentos, indústria têxtil. O sebo bovino, que era um resíduo que tinha nos frigoríficos e que era dado um destino inadequado para aquele resíduo, e que a partir da aprovação do programa de biodiesel, esse resíduo se valoriza e atualmente, em lugar de estar em terceiro lugar o óleo de soja, começou a utilizar-se o óleo de cozinha usado, aumentou bastante também o uso da banha de porco, tá? Óleo de girassol, que está sendo plantado nas entre-safras de soja, consequentemente a gente está com um pouco, com maior disponibilidade desse óleo de soja. Começa a aparecer no mercado de biodiesel também o óleo de milho, porque está sendo plantado muito milho na região centro-oeste, com o objetivo de produzir etanol de milho nas entre-safras da cana-de-açúcar. Consequentemente, utiliza o amido para produzir etanol. Tem um óleo, o óleo que é utilizado, então, na indústria de biodiesel. Então, enfim, tem várias matérias-primas que estão entrando, mas em percentuais muito baixos quando comparado com a soja. E existiram e existem várias iniciativas para diversificar essas matérias-primas de biodiesel, mas que na prática muitas precisam de um tempo, como foi o caso do pinhão manso, o caso da mamona, o caso da macaúba. Ou seja, são iniciativas que podem ser que em determinado momento se concretizem no mercado, tá? Mas por determinados problemas, que agora infelizmente não tem tempo para explicar tudo, até hoje não chegaram realmente a consolidar-se no mercado de biodiesel, tá? Então, em relação aos biocombustíveis, eu les mostrei realmente o que já tem, o álcool, o biodiesel, que já estão concretamente na matriz energética brasileira, e o querosene da aviação, que não está sendo utilizado, mas que já está autorizado. E les comentei também um pouco do HVO, ou desse diesel verde, que deve estar chegando, deve estar sendo autorizada sua comercialização no mercado nacional, acredito que antes de concluir 2020, tá?